Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, sou professora de História e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a história da Princesa Isabel. Muita gente conhece a Princesa Isabel de representações culturais que a gente tem atualmente, como novelas, minisséries, mas pouca gente sabe sobre a história dela e o contexto no qual ela se encontra como regente do Brasil e assina a Lei Áurea. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A Princesa Isabel era filha do Dom Pedro II, imperador do Brasil, e da Imperatriz Teresa Cristina. Quando ela tinha 4 anos, ela foi considerada princesa herdeira do trono. Isso aconteceu porque os 2 irmãos homens que ela tinha morreram entre o nascimento dela e ela completar 4 anos. Ela tinha uma outra irmã que era um ano mais nova, a princesa Leopoldina, então pela idade das duas, foi a princesa Isabel que foi considerada herdeira do trono. A Isabel e a Leopoldina, justamente por fazerem parte da família real, tiveram uma educação privilegiada. O Dom Pedro II, que é uma figura que é conhecida historicamente por se interessar pelo conhecimento em diversas áreas, garantiu que as filhas tivessem excelentes tutores, como por exemplo a Condessa de Barral. Isso foi extremamente importante para Isabel, porque aqui a gente está falando de uma época que as mulheres tinham uma participação muito mais limitada na política do que hoje, que já é bem restrita. Inclusive, quando ela completou 25 anos, ela foi considerada a primeira senadora do Brasil. Ela se casou, teve 4 filhos, e em 3 momentos da história do Brasil, quando Dom Pedro II precisou se ausentar em viagens para a Europa, a Isabel ficou aqui regendo o país na ausência do pai. Essas viagens aconteceram em 1871, 1876 e 1888. Em 1871, na primeira viagem, é assinada a Lei do Ventre Livre. Só que essa lei não foi efetiva para fazer uma abolição gradual da escravidão e acabou virando chacota. Em 1888, ela assina a Lei Áurea, que, como eu falei para vocês no começo do vídeo, é a oficialização da abolição da escravidão aqui no Brasil. Por causa da assinatura da Lei Áurea, a Princesa Isabel fica conhecida como a Redentora. E é aqui que a gente tem que fazer uma problematização, pessoal. Será que a Princesa Isabel realmente merece todo o crédito pela abolição da escravidão no Brasil? A Lei Áurea foi assinada aqui no Brasil em um momento que tanto a monarquia quanto a manutenção da escravidão eram insustentáveis. Então, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, de certa forma, como uma tentativa de dar um último respiro, uma sobrevida para a monarquia aqui no Brasil. Então, sim, ela é uma figura historicamente muito importante, mas a gente não pode esquecer que houve movimento abolicionista, que houve muitas pessoas das quais a gente nem conhece a história, das quais a gente nem conhece o nome atualmente, que foram também extremamente importantes para a abolição da escravidão aqui no Brasil. Então, a Princesa Isabel, ela não merece todo o crédito pela abolição da escravidão, mas ela não deixa de ter a sua importância histórica. Se você gostou desse vídeo, se você tem interesse em saber mais sobre a história do Brasil, te convido para acessar as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso YouTube, nosso Facebook e também para conhecer o nosso curso online de História do Brasil. Convido vocês e até o próximo vídeo.